João, olha o que eu tenho para você. Vamos brincar? Vamos fazer uma atividade? E aí, uso de comestível na terapia e no processo de estimulação. Será que pode? Eu sou a Valéria Rodrigues, especialista em autismo, e hoje eu vim falar sobre o uso de comestível na estimulação. Pessoal, um dos maiores dilemas da terapia ABA é sobre o uso de reforço na estimulação, principalmente o uso de comestíveis, de guloseimas, para estimular e para motivar a criança a fazer o exercício ou desenvolver determinada habilidade. Então, inicialmente, nós temos que ter claro que dentro da terapia ABA, a gente precisa sim utilizar um reforçador, porém não se refere apenas a comestíveis, ok? Então, temos também que tirar da nossa cabeça a ideia de que a terapia ABA trabalha com moeda de troca. Então, vamos por partes. Vamos pensar em reforço. O que é um reforço? O reforço é tudo aquilo que vai motivar a criança a emitir algum comportamento, ou seja, é tudo que vai fazer aumentar a frequência de determinado comportamento. Então, agora vem a questão. Uso ou não comestível? O ideal vai ser sempre tentar trabalhar com a criança de uma forma naturalista, ou seja, fazer com que a própria atividade, a própria brincadeira seja motivacional para a criança, que a própria atividade social ali acabe motivando a criança a querer fazer determinada atividade ou emitir determinada habilidade ou comportamento. Mas nós temos que pensar em um ponto muito importante. Nós sempre falamos que cada criança é única e dentro do espectro autista isso fica mais acentuado. O que eu quero dizer com isso? As crianças, elas têm diferentes níveis de autismo, elas têm diferentes níveis de comprometimento de habilidades, então nós não podemos generalizar. Por exemplo, não quer dizer que eu vá conseguir trabalhar de forma naturalista com todas as crianças autistas. Vamos pensar naquelas crianças que têm um extremo interesse restrito, ou seja, ela não se interessa por praticamente nada. E aqui no consultório é muito comum, às vezes a gente pode tirar 300 brinquedos do armário e a criança não se interessa por nada. Então, o que fazer nesse momento? Será que vale a pena a gente trabalhar primeiramente com essa inserção de novas brincadeiras, de novos objetos e brinquedos para a criança, tentar desenvolver essas habilidades de interesse para depois trabalhar com outras habilidades? Nesse caso, não. A gente sempre fala de intervenção precoce. Quanto mais cedo eu trabalhar com a criança, melhor. E aqui eu até coloquei já no canal um outro vídeo que eu vou deixar o link para vocês sobre as habilidades básicas, pré-requisito. Então eu preciso trabalhar o quanto antes com a estimulação dessas habilidades para a criança. Então até mesmo se eu quiser aumentar o interesse que ela tem por outros brinquedos ou outros itens, se ela não tem aquelas habilidades básicas, vai ser muito mais difícil. Mas vamos então procurar iniciar por aquilo que realmente a criança tem interesse no momento. Ou seja, o que realmente motiva essa criança, o que realmente ela quer. Então, falando de interesse restrito, até mesmo aquelas crianças que não têm um brincar funcional, não conseguem dar uma função para o brinquedo, a gente acaba tentando inicialmente com possíveis comestíveis ou até mesmo eletrônicos. Então, lembrando, essa vai ser a última alternativa que nós vamos escolher, que nós vamos trabalhar, mas muitas vezes é necessário. Então, a gente também tem que saber como utilizar esse comestível. A gente precisa trabalhar com aquilo que a criança gosta. Então, algumas crianças vão gostar da bala, outras vão gostar do salgadinho, outras vão gostar da bolacha. Então, aqui a gente precisa ver o que a criança se interessa e saber usar esse comestível. Eu já tive um caso no consultório onde a família ficava muito preocupada porque nós utilizávamos bala de goma. E a família se preocupava em quantas balas a criança iria estar ingerindo num dia, sendo que ela vinha todo dia para a terapia e ficava 2 horas por dia em sessão. Então, nós temos que saber usar, inclusive, no tamanho desses reforços, dessas guloseimas. Eu tenho aqui um exemplo para vocês. Vamos imaginar uma bala de goma, para vocês verem o tamanho. Uma bala de goma. Quando a gente trabalha com a bala de goma, a gente precisa cortar essa bala em um tamanho bem pequeno. Olha só o que resultou a nossa bala de goma. É um tamanho extremamente pequeno se comparado com o tamanho original da bala.
Então a gente faz isso por vários motivos. Um deles é para que a criança não fique o dia inteiro, no caso, ingerindo esses alimentos, e isso interferir até na questão nutricional e questões alimentares. Mas a gente também faz isso lembrando do conceito de reforço, ou seja, para motivar a criança, ela precisa estar em privação desse reforço. Vamos pegar o nosso exemplo. Vou pegar um exemplo prático meu. Eu adoro pizza. Mas digamos que eu coma 10 caixas de pizza. Depois eu comer 10 pizzas, eu não vou querer nem ver mais pizza na minha frente. Não quer dizer que eu deixei de gostar de pizza, mas naquele momento eu já estou saciada. Então a gente coloca pedaços bem pequenos para que a gente mantenha a criança com interesse ainda nesse item reforçador. Também utilizamos o tamanho pequeno para que a criança não demore muito para engolir, para consumir esse alimento, porque se a gente tem um espaço de tempo muito grande entre a criança receber esse reforço e realmente terminar, engolir esse alimento, a gente pode perder o fluxo de treino. Então, o primeiro ponto é isso, é saber utilizar o reforço, como utilizar. A gente trabalha inicialmente com essa questão de entregar esse reforço para a criança, porém, conforme a gente vai desenvolvendo essa criança, a gente começa a substituir ou trocar esse item reforçador por outro item, no caso, até não sendo um comestível, mas inicialmente a gente vai precisar desse comestível. Outro ponto na terapia ABA que a gente precisa trabalhar é trabalhar inclusive com o esvanecimento desse reforço, ou seja, eu preciso saber aplicar a ciência para saber a hora que eu tenho que tirar a entrega desse reforço. E eu já ouvi muitas famílias falar que a criança fez terapia ABA por muitos anos, que não teve um desempenho satisfatório e muito pelo contrário, ela virou uma criança chantagista, que só faz as atividades quando recebe algo em troca. Então, a terapia ABA correta, quando trabalhada com reforço dessa forma, como comestível, ela também inclui a retirada do reforço. A gente tem que aprender a tirar esse reforço para que a criança não fique condicionada a só fazer as atividades quando é reforçada. Então, agora que você já entendeu um pouquinho mais sobre o uso de comestível, que tal avaliar a sua criança, lembrando que o uso desse recurso deve ser em último caso, quando mais nada reforçou ou motivou essa criança. Se você gostou, dá um curtir aqui nesse vídeo, deixe o seu comentário para a gente saber como está sendo a sua experiência e principalmente se inscreve no canal para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo.